Boa tarde, irmãos, boa tarde, irmãs. Que o Mestre Jesus, a espiritualidade amiga, possa nos auxiliar nesse pequeno estudo que vamos fazer agora à tarde. Eu gostaria de usar uma das passagens, do Mestre Jesus, onde ele nos diz o seguinte: não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Está em Mateus, capítulo 6, versículo 31 e 33, e também ela está presente em Lucas. Então, nessa passagem, o Mestre está justamente falando para nós espíritos encarnados. Para aquela época, já tínhamos esse problema de somente buscarmos os bens materiais, o que comer, o que beber, o que vestir. E hoje em dia, o que ter o carro do ano, ter a casa mais bonita aqui do bairro, ter aquilo que o meu vizinho tem. Então, tudo isso, ela nos traz alguns problemas existenciais, que o Mestre Jesus, justamente nessa passagem, ele discorre como poderemos resolver. Depois disso, um detalhe que devemos lembrar, que ele estava falando para os judeus, um povo hebreu que tinha conhecimento do Deus único, do Deus imortal, do Deus que provia, tudo para a humanidade. Só que ele compara as pessoas, esse povo judeu, com os gentios, porque todas essas coisas materiais, os gentios também procuram. E quem eram os gentios referenciados por Jesus nessa época? Eram justamente aqueles povos que não tinham o conhecimento de Deus imortal, do Deus Pai, do Deus que provê tudo para nós. Então, é justamente o que Jesus está comparando. Nós que temos esse conhecimento, não podemos procurar somente esses bens materiais, porque de certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Ou seja, se estamos encarnados, é claro que precisamos comer, precisamos beber, precisamos vestir e muitas outras coisas materiais. Só que, como temos conhecimento, de Deus, do Mestre Jesus, dos ensinamentos dele, devemos buscar algo mais, Mesmo estamos no plano material encarnados, nós devemos buscar. E buscar o quê? Buscar primeiro o reino de Deus, E onde está esse reino de Deus? O Mestre Jesus, em várias passagens, ele coloca que esse reino de Deus está dentro de nós. Não adianta procurar no exterior, não adianta procurar neste mundo que nós não vamos encontrar. O reino de Deus é uma construção que tem que ser feita dentro de nós. Então Jesus, em várias passagens do Evangelho, ele coloca isso. E, além de buscar o reino de Deus, buscar a justiça de Deus. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então o Mestre Jesus aqui, a gente deve lembrar que, apesar dele falar para os encarnados, a visão dele era totalmente voltada para o plano espiritual, para a elevação moral do ser humano. Então, será mesmo que todas essas coisas que nos serão acrescentadas seriam somente aqueles bens materiais? Seria somente aquilo que a gente precisa? Ou algo mais? Algo de que nós necessitamos para evoluir? Então, é justamente sobre isso que eu quero fazer um pequeno estudo, sobre a chamada providência divina. Que muitas vezes, no meio dessa crise, dessas atribulações da vida que nós nos encontramos, às vezes nós esquecemos, por vários problemas pessoais, vários problemas na família, na política, na saúde, etc., nós esquecemos que existe a providência divina acima de tudo isso. Quer dizer, Deus vai prover aquilo que nós necessitamos. Só que a gente deve recordar que não serão somente os bens materiais, Será muito mais voltado ao desenvolvimento, da nossa moralidade, do nosso progresso como espíritos, Então,
a primeira coisa que a gente deve pensar é o que significa providência divina, né? O que seria isso? Kardec, no livro A Gênesis, ele define muito bem. Ele fala que a providência é a solicitude de Deus para com suas criaturas, ou seja, providenciar aquilo que nós precisamos. Ele está em toda parte, né? Então Kardec está colocando aqui que Deus, ele está em toda parte, tudo vê, a tudo preside, né? Então, se a gente pensar no mundo de hoje, o que está acontecendo, está tudo conforme a providência divina. Só que muitas coisas nós queremos entregar, né? Falar que a espiritualidade resolve, Jesus resolve, Deus resolve. Não, na verdade nós temos que resolver, né? Nós temos que procurar a nossa evolução. Mesmo as coisas mais mínimas estão sob o controle de Deus. É nisso que consiste a ação providencial. Isso está em Kardec, a Gênesis, capítulo 2, onde tem o título Deus, né? Então ele procura justamente passar nisso, que Deus, né, assim como Jesus, eles estão no comando, apesar da bagunça que a gente faz, né, no nosso planeta. Mas para entendermos essa providência divina, a primeira coisa que Kardec coloca na Gênesis seria entendermos qual é o nosso conceito de Deus. Se eu perguntar para cada um de nós aqui, inclusive a mim mesmo, cada um de nós temos um conceito de Deus, né? Agora, qual é esse conceito? Será que esse conceito realmente abrange aquilo que a doutrina espírita quer nos falar, né? Quer nos mostrar o que é Deus? Então, um conceito básico que a maioria de nós ainda temos seria o quê? Seria um Deus onde ele é representado a figura humana. Ele é reduzido à figura humana, onde seria um senhor de barbas, né? Normalmente sentado sobre um trono e comandando o mundo, apontando, né? Se você não fizer isso, você será culpado, etc, etc. Então, esse é o que a maioria das pessoas hoje tem como visão de Deus, né? Reduzindo, né, essa divindade que seria Deus. Já o Espiritismo, ele vem nos mostrar um Deus diferente, né? Jesus também ele veio nos mostrar um Deus diferente. Se nós olharmos para essa imagem, cada pontinho que aparece aqui, né, não é um sol, é uma galáxia. Então essa é uma visão ampla do nosso universo que a gente conseguiria enxergar hoje. Então cada ponto aqui, cada pontinho que aparece aqui é uma galáxia, com centenas de milhares de sol, centenas de milhares de planetas, e não sabemos nem quantos espíritos vivendo em cada orbe deles. Então o Deus que o Espiritismo vem nos apresentar é justamente, não é o Deus da Terra, Deus não é brasileiro, Deus da Terra, Deus da minha igreja, Deus do Espiritismo, não. Ele é o Deus universal. Ele consegue, né, com a sua providência divina, abranger cada ser vivente em todas essas galáxias. E olha que aqui nós estamos limitando, somos limitados, porque a espiritualidade nos informa que o universo é infinito, né? E mais ainda, a nossa ciência hoje ela nos diz que existem multiversos, ou seja, existem outros universos, e Deus, né, ele é capaz de englobar, de agir, né, de mostrar que ele provê tudo aquilo que nós necessitamos em cada um, né, desses pequenos pontinhos. Mas para isso, né, além desse conceito, a gente precisa entender a natureza de Deus. O que seria Deus? Né, Kardec fez essa pergunta. Ela é uma pergunta clássica, a pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, né? E o interessante é que Kardec pergunta o que é Deus e não quem é Deus. Ele não tentou, né, rebaixar a figura de Deus. E a espiritualidade responde que é a causa primária de tudo, inteligência suprema. E Kardec ainda tenta perguntar algumas coisas. Então chega numa pergunta que a espiritualidade fala que nos falta um sentido para entender Deus. Assim como nós temos o sentido da visão, do olfato, do tato, do paladar, né? Falta para nós podermos realmente entender Deus, um sentido. E quando que nós vamos adquirir esse sentido?
quando nós buscarmos a nossa evolução, quando nós nos libertarmos, né, de toda essa restrição material que nós temos, nos tornarmos espíritos puros. Então isso inclusive, isso é uma das leis de Deus, né? Nós somos criados simples e ignorantes, encarnamos e reencarnamos no planeta Terra ou em outros orbes, né, para podermos evoluirmos. E assim, durante essa evolução, nós vamos desenvolvendo esse sentido para entendermos a natureza de Deus. Mas Kardec, muito inteligentemente, ele coloca também que nós podemos, se não podemos compreender a natureza de Deus, podemos pelo menos definir atributos para Deus, sem os quais ele não seria Deus, né? Então, através, né, segundo Kardec, através da nossa inteligência, a gente pode buscar alguns atributos, eu não vou falar aqui todos, é claro, mas aquele que nós compreendemos, né, os mais necessários, para buscar entender um pouco mais sobre Deus. Então, um dos primeiros atributos que ele coloca, justamente estava na pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, né? Deus é a suprema e soberana inteligência. Então, por mais evoluído que seja o espírito, por mais inteligente que ele seja, ele nunca vai conseguir atingir a inteligência de Deus, né? Por isso a espiritualidade coloca que nós somos seres perfectíveis, ou seja, somos dotados, podemos ser perfeitos, mas de acordo com a perfeição da criatura, né? Porque nós somos criados por Deus, não a perfeição de Deus, não a inteligência de Deus. Um segundo atributo, Deus é eterno. Esse é um dos mais complicados para nós entendermos, porque como vivemos na matéria, estamos presos ao tempo, à passagem do tempo. Então, quando Kardec coloca isso, ele está falando que Deus sempre existiu e sempre existirá, ao contrário de nós, né? Nós somos imortais. Chegou um determinado tempo em que fomos criados por Deus, e a partir daí viveremos para sempre, né, como espíritos imortais. Mas somente Deus é eterno, existe de todo sempre e sempre vai existir, né? Uma terceira característica seria a que Deus é imutável, ou seja, ele não precisa evoluir, ele já é perfeito, a perfeição, né, a máxima perfeição. E nós fomos criados simples e ignorantes, e durante a nossa evolução espiritual, nós vamos nos modificando cada vez para melhor, né? Essa é a finalidade da reencarnação, segundo nos mostra o Espiritismo. Deus também é imaterial, ou seja, ele não pode ser definido sobre nenhum aspecto material. Então, muitas vezes as pessoas falam, os olhos de Deus, a palavra de Deus, isso é só uma figura de linguagem, porque ele não pode ser expressado de forma material. Porque se ele é imutável, ele tem que ser imaterial, porque a matéria da qual nós estamos aqui hoje, ela está sempre em contínua mutação, né? Então, por isso que Deus, né, Kardec coloca que é imaterial. E a última, mas não menos importante, a última desse estudo, claro que a gente pode continuar desenvolvendo essa lista, né? Deus é soberanamente bom e justo, né? Então essa aqui é justamente onde vai se encaixar, né, a providência divina, o melhor foco que nós temos para ela. Se um dos atributos de Deus significa que ele é bom, significa que ele é infinitamente bom. Não existe nada de mal, né, de maldade, nada, nenhum ponto obscuro sobre Deus. E tudo aquilo que ele cria seria perfectível ao bem, né? Seria uma caminhada que teremos que fazer. E ele também é justo, porque a providência divina, ela é pautada sobre a justiça, né? Então esses dois termos aqui, para podermos entendermos, né, a providência divina, é interessante, porque às vezes a gente questiona algumas coisas, né? É lógico que somos seres humanos, estamos em evolução, a gente questiona algumas coisas que nos acontecem. Muitas vezes a gente vira e fala, Deus esqueceu de mim, Deus me abandonou. Na verdade não, né? É porque às vezes nós precisamos aprender algumas coisas por nós mesmos, né? Pelos nossos próprios passos.
E nesse aspecto parece que Deus, que a providência divina nos largou, mas na verdade não. E como se dá a ação da providência divina? Bom, na questão do Livro dos Espíritos 963, Kardec faz essa pergunta. Ele pergunta: Deus se ocupa pessoalmente de cada homem, de cada um de nós? Não é Ele, Deus, demasiadamente grande e nós muito pequenos para que cada indivíduo em particular tenha em seus olhos alguma importância? O que vocês acham? Será que Deus, ao nos criarmos como filhos dele, vai nos abandonar, não vai nos dar atenção, não vai dar a devida importância? Que pai, que mãe faria isso com seu filho? E olha que nós somos seres ainda imperfeitos, Aí a espiritualidade responde: Deus se ocupa de todos os seres que criou, todos, por menores que sejam, nada é demasiado pequeno para a sua bondade. Ou seja, a providência divina, ela assume para cada ser, ela toma conta de cada um dos seres que estão nesse planeta e em todos aqueles outros planetas distribuídos ao longo das galáxias, Então ele toma conta de tudo. Na questão 964, Kardec desenvolve um pouco mais esse aspecto, Ele pergunta: Deus tem necessidade de se ocupar de cada um dos nossos atos para nos recompensar ou nos punir? Quer dizer, Kardec está perguntando aqui: Deus fica sentado julgando cada um dos nossos atos? Será que Ele fica apontando, você fez isso, você fez aquilo, cada um dos atos? Será que Ele realmente tem essa necessidade? A gente vai ver. A maioria desses atos não são para Ele insignificantes? Vamos pensar nisso, vamos ver o que a Espiritualidade responde. Aí Deus, Ele tem as suas leis que regulam todas as vossas ações. Quer dizer, todas as nossas ações, tudo aquilo que pensamos, agimos, fazemos, ela vai ser pautada nas leis de Deus, nas leis naturais. E se a gente violar essas leis, a culpa é nossa. Então nós temos conhecimento dessas leis, a gente vai ver mais à frente. Cada vez que eu violo uma das leis de Deus, a culpa é minha, porque afinal de contas Deus me deu o livre-arbítrio. Então eu posso usar esse livre-arbítrio para respeitar essa lei, ou posso usar o livre-arbítrio para não respeitar essa lei. Vai depender do que eu quero. Continuando, sem dúvida, quando o homem comete um excesso, Deus não estende um julgamento para ele, dizendo-lhe, por exemplo: tu és glutão e eu vou te punir. Não, Mas Ele traçou um limite. As doenças e por vezes a morte do corpo físico, são consequências dos excessos. Eis a punição. Ela resulta da infração da lei, assim se passa em tudo. Então o que Ele quer dizer aqui? Quando Deus estabeleceu essas leis, que gerem o mundo físico e o mundo espiritual, Ele traçou limite para o nosso livre-arbítrio. Nós temos o livre-arbítrio? Sim. Podemos decidir por nós mesmos? Sim. Mas tudo tem um limite. Assim como nós damos limite para os nossos filhos. Você não pode dar liberdade total a uma criança, porque ela vai fazer coisa que vai prejudicar a ela mesma. Assim Deus faz conosco, através da providência divina. E cada vez que nós violamos essas leis, nós temos que aceitar as consequências dos nossos atos. Por exemplo, nós temos um grande exemplo que é André Luiz. Ele chegou no mundo espiritual e foi chamado de suicida. Ele não entendia por quê. É porque através dos excessos que ele teve durante a vida material dele, ele retornou através da morte do corpo físico mais cedo ao plano espiritual. Então, essas leis existem justamente isso, para poder nos controlar. Tem essas leis, que dão uma providência divina, mas onde elas estão? Porque a gente não conhece todas essas leis. Bom, Kardec fez essa pergunta no Livro dos Espíritos, questão 621. Ele perguntou: onde está escrito a lei de Deus?
Acho que essa é clássica, quase todo mundo que já leu o livro dos Espíritos sabe. Onde que ela se encontra? Na nossa consciência, né? Então por que eu não lembro? Por que eu não sei? Kardec também fez essa pergunta. Se ela está na nossa consciência, por que nós frequentemente violamos uma lei? Frequentemente, né, estamos fazendo coisas erradas, segundo as leis de Deus. Bom, na 621A, visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, quer dizer, ela está comigo, que necessidade havia dela lhe ser revelada? Ou seja, que necessidade havia de mandar os profetas? Que necessidade, né? No caso, o povo hebreu, e foi onde Jesus encarnou para nos trazer esses conceitos de Deus. Que necessidade tem? Bom, a necessidade é que muitas vezes o homem, que ele está se referindo aqui, nós esquecemos essa lei. E quando nós sabemos dessa lei, né, sabemos que estamos realmente fazendo errado, quando a nossa consciência ela pesa, né, nós estamos então fazendo o quê? Desprezando a lei. Então, apesar de eu conhecer, apesar de eu saber que eu estou fazendo alguma coisa errada, muitas vezes eu desprezo a lei em função do meu egoísmo, em função do meu orgulho, né? Não, eu não posso perdoar, né? Perdoar é sinal de fraqueza. Então, muitas vezes a gente vai, Jesus pediu, perdoai, amai os vossos inimigos, e muitas vezes a gente não perdoa, a gente não, é muito menos amar, né? Então a gente não perdoa por causa do orgulho. Então essas leis, e uma outra coisa que acontece com essas leis que são escritas na nossa consciência, é que nós temos que despertá-las, né? Nós temos que buscar essas leis na nossa consciência, através do progresso espiritual. Justamente o que estamos fazendo aqui, recordando um pouco, né, do que está. E no Livro dos Espíritos, no livro 3º, né, Kardec traz lá um capítulo inteiramente sobre as leis morais, a lei natural, né, a lei de Deus, lei de adoração, do trabalho, reprodução, conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade, da justiça, amor e caridade. Então, quem tiver interesse, né, em relembrar essas leis, ela está no livro 3º das leis morais. Então, elas regem justamente a providência divina, né? Cada vez que eu infringo uma dessas leis, desrespeito uma dessas leis, né, a minha consciência, né, o interessante é isso, é que Deus não fica apontando, a espiritualidade superior, ela não fica apontando para nós, você cometeu esse ou aquele erro. Não, a minha consciência me cobra, né? Porque ela sabe que eu infringi uma lei, ela sabe o que eu fiz errado. E quais as consequências, né, dessas leis quanto à providência? Bom, o reconhecimento e o aproveitamento da providência divina acompanham o amadurecimento espiritual do ser humano. Então, à medida que nós vamos evoluindo, que vamos descobrindo essas leis em nós vamos tendo um aproveitamento melhor da providência divina. Ou seja, vamos aceitando melhor aqueles desígnios que às vezes Deus manda para nós, para que nós possamos evoluir, né? Porque tudo aquilo que nos ocorre, ela vem, como ela vem de Deus, né? Como ela vem da providência divina, é para o nosso bem. Paulo já falava, né? Em tudo dai graças. Mas às vezes é difícil compreender isso, né? Mas a gente vai compreendendo à medida que nós vamos o quê? Evoluindo espiritualmente. Em sua previdente sabedoria, a providência não revela as verdades senão gradualmente, né? Sempre as devendo à medida que a humanidade está amadurecida para recebê-las. Quando Cristo fez, né, queria deixar conosco o Consolador, passou-se quase 2.000 anos até que a humanidade tivesse maturidade suficiente para entender. Então é justamente o que a previdência, né, a providência divina, ela vai fazendo isso, ela vai revelando aos poucos, ela vai trazendo as leis, né, as verdades gradualmente, à medida que nós vamos evoluindo, né? Nós não podemos pegar uma criança que está aprendendo a falar e já colocar para fazer um doutorado, né? Não tem como, ela não vai entender essas leis, não vai entender aquilo que lhe é ensinado.
E sim, né, nós vamos fazendo um progresso lento e gradual a cada encarnação que nós viemos aqui na Terra vivenciar. E o interessante é que o reconhecimento e o aproveitamento da providência divina também acontece nos nossos equívocos, nos nossos erros, né? Não só nos acertos. Então, quando a gente comete um erro, a gente deve buscar aprender com ele, né? Afinal de contas, para isso serve a nossa vivência aqui. Uma outra coisa, é por inferioridade, quer dizer, por falta de conhecimento, que o homem não consegue compreender como age o Pai Eterno. Então, muitas vezes, né, quando nós estamos afastados das verdades espirituais, estamos afastados dessas leis que governam o cosmos, né, principalmente as leis morais, é que nós muitas vezes questionamos a providência divina, questionamos, né, Deus ao Pai Eterno. Por quê? Porque nós não compreendemos, nós não sentimos, nós não temos conhecimento para ter um alcance maior. Então é isso que a doutrina espírita ela veio trazer para nós, né? Mostrando principalmente que nós somos imortais. Então nós devemos olhar a nossa vida aqui nesse planeta, essa vida material, não como um ser humano mortal, que quando o corpo morrer, acabou. Não, olharmos como espíritos imortais e lembrarmos de que quando estamos aqui, 70, 80, 90, 100 anos, é uma pequena passagem na vida do espírito, na imortalidade do espírito, né? Conclusões e reflexões, né, sobre a providência divina. Bom, Deus propicia ao homem construir a própria felicidade. Então notem que com essa fala aqui, com essa conclusão, Deus não nos criou para sermos infelizes, Ele nos criou para sermos felizes, mas para fazermos isso, né, para construir a nossa própria felicidade, nós temos que observar as suas leis, respeitar as suas leis. Então cada vez que a gente transgride uma dessas leis, né, a providência divina, através da justiça, né, ela vai nos mostrar que estamos errados. E normalmente quando isso ocorre, quando nós temos que fazer esse reparo, né, retornar um erro, né, reparar o erro que nós fizemos, na maioria das vezes nós nos infelicitamos, né, mas devemos lembrar que isso ocorre pelo nosso mau uso do livre-arbítrio. Que é justamente na segunda conclusão, né? O homem só se torna infeliz quando descumpre ou se desarmoniza com as leis divinas. Então, né, nós nos tornamos infelizes. Por quê? Porque a nossa consciência, ela nos diz que estamos errados, né? Ela nos mostra claramente que erramos. Então nós ficamos infelizes porque descumprimos ou nos desarmonizamos. E o que vai ter que acontecer, né, para podermos construir a nossa felicidade? Reparar aquele erro, né? Reparar aquilo que fizemos em desarmonia com essas leis divinas. O livre-arbítrio corresponde à responsabilidade pelos atos praticados, razão porque se deve arcar com todas as consequências dele decorrentes. Então, à medida que nós vamos evoluindo, né, o nosso livre-arbítrio vai aumentando, quer dizer, a nossa possibilidade de escolha vai crescendo, mas com ela também vai crescendo a nossa responsabilidade sobre os atos praticados. E assim que vai se dando a evolução moral, né, baseada nessas três partes que estão aqui, né? Nós conhecemos a lei, se obedecemos, somos felizes, se descumprimos, né, se tornaremos infelizes, mas, né, sempre teremos que arcar com as consequências dos nossos atos, né, que seria a lei de causa e efeito que tem no Espiritismo, que o Espiritismo nos traz claramente isso. E, junto com essa lei de causa e efeito, teremos também a lei de justiça, né, que a providência divina é pautada pela justiça, mas essa justiça ela vai ser aplicada com amor e com caridade, né? Porque devemos nos lembrar que o Mestre Jesus, quando ele veio à Terra, ele nos trouxe o conceito do Pai Amor,
né, que Deus é amor. Que se Ele é amor, Ele não pode aplicar a lei como aquele povo até então conhecia, que seria a lei do olho por olho, dente por dente, ou a lei de Talião, né? Então, quando a providência divina aplica, né, vai aplicar as consequências dos nossos atos, vai aplicar a lei de justiça, ela não aplica pura e simplesmente, se eu matei, eu tenho que morrer. Não. Se eu matei, por amor eu posso restituir a vida àquele espírito, né? Posso restituir, por exemplo, se eu interrompi uma vida, aceitar aquele espírito de novo, dar a vida para ele, educar e deixá-lo seguir o caminho dele. Então isso é a lei de justiça de Deus sendo aplicada com amor, né? Isso também está dentro da providência divina. E para finalizar, que já está acabando o nosso tempo, eu gostaria de trazer para a nossa reflexão uma fala de Emmanuel, que está nesse livro, né, que é Justiça Divina, onde ele nos diz o seguinte, que a expiação é medida da lei, né, apenas para os corações endurecidos. O que ele quis dizer com isso? É que quanto mais nós somos teimosos, quanto mais não aceitamos, né, essa providência divina, mais o nosso coração é endurecido. Então, às vezes, a expiação, o que Deus usa, né, de justiça e de amor para conosco, é, né, uma medida que às vezes nos parece dura demais, né, nos parece, assim como, por exemplo, como pais que somos terrestres, você pega uma criança e leva para vacinar, vai doer? Vai. Ela vai chorar? Vai. Mas mesmo assim você pega na mão dela e leva. Por quê? É para um bem maior, né? Então, justamente, às vezes, essa providência divina, essa justiça divina, ela vem com um pouco mais de força para que nós despertemos, né, despertemos a nossa consciência para essas leis divinas, né, que nos governam e estão sempre dando, junto com a doutrina espírita, com o Evangelho do Mestre Jesus, né, elas estão sempre dando a diretriz que nós devemos seguir, que nós devemos seguir, né? Se observarmos essas leis, né, se realmente trazemos o Evangelho do Mestre e vivenciarmos aquilo, nós realmente conseguiremos ser felizes, conseguiremos evoluir sem precisar passar, como Emmanuel diz aqui, pela expiação, que é a medida para os corações mais endurecidos. Meus irmãos, acabou o tempo. Eu agradeço, né, e espero que esse estudo tenha clareado um pouco mais para nós, né, o que é a providência divina, aplicada em cada momento da nossa vida. Muito obrigado.